guia para intérpretes. A gente já está quase concluindo o nosso módulo. Eu espero que você esteja gostando tanto da parte teórica quanto da parte prática que envolve a questão dos testemunhos, porque é muito bom para mim voltar no tempo e rever tudo isso aqui com você para que você possa aprender não só de forma teórica, mas também de forma prática. Ok? Então, vamos lá entender aqui como é que funciona algumas coisas relacionadas a falsos cognatos e palavras similares com significados diferentes. E eu quero começar essa aula contando uma história para você. Uma vez eu estava interpretando e foi uma das primeiras vezes que eu interpretei numa tribo indígena. Eu até peguei aqui um presente deles, né, lá na lojinha deles. Aqui eu acho que o nome disso aqui é katana, né, que você coloca aqui, sopra e sai o dardo, só que ele não é apontado não, graças a Deus, ele é sem ponta. Acho que a pessoa mesmo é quem faz a ponta, eu não vou fazer porque eu não quero matar ninguém e nem ferir ninguém, mas eu tava com esse grupo de americanos e tinha um intérprete lá. E ele, o que foi que ele fez? Ele acabou falando uma expressão que ele pensava que era um determinado significado, porque se você traduzisse realmente ao pé da letra, era esse significado. E que expressão era essa? Era essa expressão aqui, ó. Na verdade, era uma expressão bem informal, né? Quando a gente fala em simple-minded, o que é uma pessoa simple-minded? Vamos ver aqui rapidamente para entender como é que foi essa história. É uma pessoa que, como você pode ver, having or showing very little intelligence or judgment. Mas o que ele quis dizer quando ele falou simple-minded, se referindo a esse americano na frente dele, inclusive, foi que ele era uma pessoa simples, que ele se expressava de forma simples e isso era engraçado. Entende nesse sentido, não chamar ele de burro, de tolo, mas, enfim, pelo fato dele não ter o conhecimento, ficou aquele clima chato mesmo, quando ele tentou se explicar e o americano ficou meio assim, e foi na frente de outras pessoas também, eu estava inclusive lá vendo a cena, e foi bem chato. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento dos falsos cognatos, ok? Eu já te ensinei né, que é na verdade uma expressão que parece ser uma coisa, mas na verdade é outra. E não só são palavras, mas também expressões, ok? E principalmente a questão dos phrasal verbs. Só que falando no que se refere a phrasal verbs, se você não tem certeza do que é melhor nem usar, sabe? É a minha dica. E outra dica é você aprender através de experiências. Como assim? Você contextualizar para você poder entender o que é aquele phrasal verb. Por exemplo, vamos ver um phrasal verb aqui que é esse aqui, ó, look after. Se a gente for traduzir ao pé da letra, look é olhar, é o verbo olhar, verbo to look, e after quer dizer depois. Então, olhar depois, só que não, look after não tem esse sentido. Aqui, por exemplo, eu vou te dar um exemplo dessa frase aqui. This woman is looking after this baby. Então, essa mulher está cuidando desse bebê. Então, look after quer dizer cuidar, tomar conta, entende? Então, veja que é um phrasal verb e você pode criar frases que seria, nesse caso, contextualizar. Ver vídeos também, exemplos, escrever. O cérebro ele tem várias formas de aprender. Então, é importante a gente conhecer como é que o cérebro aprende. Então, como o cérebro aprende. Então, no que se refere ao phrasal verb, é interessante você entender esse funcionamento do cérebro. Então, o cérebro ele pode aprender lendo, então, reading, listening, que é o ouvindo, looking, que é o observando, vendo, que é seeing, and hearing, que é ouvindo, discutindo com outros, fazendo, que é doing, e ensinando aos outros, teaching. Então, veja que essas aqui são as formas de o cérebro, na verdade, aprender, certo? Então, põe em prática essas formas que eu creio que pode beneficiar bastante você no que se refere ao entendimento dos falsos cognatos ou phrasal verbs. Então, vamos lá, vamos ver alguns aqui. Tem, inclusive, alguns que estão lá no post do
curso TED, então eu recomendo você dar uma olhada neles, certo? Então, temos aqui Adepto, que é um Adepto, perdão, supporter, e Adept, que quer dizer especialista. Então, veja aqui, né? Uma palavra aqui está no inglês, aqui está no inglês, né? Então, aqui é o português, certo? Antecipar, to bring, move forward. E anticipate quer dizer prever. Veja, né? Outra palavra similar com significado diferente. Application, que na verdade quer dizer uma inscrição. E aplicação, na verdade, tem a ver com investment, no que se refere à questão financeira. Apontamento é annotation ou note. E appointment quer dizer hora marcada, um compromisso também. I have an appointment. É muito usado em viagens, né? Você tem um determinado horário marcado. I have an appointment at 10 to go to the church. Então, importante saber. Uma apreciação é traduzida aqui como judgment, e appreciation, na verdade, quer dizer a gratidão. Eu já ouvi várias vezes que americanos, né, falavam comigo, às vezes acontecia, né, de eu falar alguma palavra de encorajamento, enfim, para inspirar, ou de agradecimento, e aí eles falavam I appreciate what you said. Então eu apreciei, eu sou grato, na verdade, pelo que você disse. Apreciei não, mas sou grato. Essa é a verdadeira tradução. I want to point something. Então eu quero argumentar a respeito de algo. E argument quer dizer discussão. Então they had an argument. Então uma discussão. Assume quer dizer presumir. Então, I assume that we are leaving at 10 o'clock. Então, eu imagino, eu presumo que nós iremos partir daqui umas 10. Então, esse é assume. Agora, assumir é to take over. Veja, né? É um phrasal verb. Então, I took over my appointment with him. Então, eu assumo meu compromisso com ele. Ok? Nowadays, today quer dizer atualmente, actually quer dizer realmente. Então essa palavra eu uso demais. Como americanos é uma palavra bastante usada, certo? Então frisa nela aí. Actually. Realmente, por exemplo, actually, I have an appointment today. Então, na verdade, eu tenho um compromisso hoje. Agora, quando você quer dizer nowadays, I have no appointments anymore. Então, atualmente eu não tenho mais compromissos. Então, seria esses sentidos aí, certo? Contextualizados em frases. Balcão, que quer dizer counter, aqui como você pode ver. E balcony, que é sacada ou galeria. Pilha, que o nome é battery. E bateria mesmo de tocar é drums. Lipstick, batom, e batom mesmo, baton, que na verdade a palavra em inglês é batuta, ou cacetete. Então, batom, lipstick são usados normalmente quando você vai sair no sol para evangelizar e tal. E aí, às vezes o americano pergunta, do you want a lipstick? Do you want a lipstick? Yes, I do, no, I don't. Então, você gostaria de não batom, mas porque também pode ser chamado de lipstick, né, for sun. Então seria o protetor labial. Mas vamos ver se tem alguma palavra específica. Então, protetor labial. Esse dicionário aqui ele é muito bom, Lingui. Eu recomendo você estudar por ele. Lip balm. Então veja, né? Existe uma palavra específica assim para protetor labial. Lip protector também serve. Ok. Beleza? Então é só tá atento aí, lip protection, a esse significado, né, de lip, que quer dizer lábios. Mas lipstick seria mais para batom mesmo, feminino, certo? Mas possa ser que em algum contexto se use também. Do you want a lipstick?
for your lips, to protect, entende? Então serve também. Outra palavra que principalmente em restaurante, né? Beef é a carne. É porque assim, vamos lá, falar aqui sobre carne porque nós temos meat e meat são carnes em geral. Carnes em geral. Ok? Então, nós temos carnes em geral, que é meat. E a mesma pronúncia da palavra meat mesmo, que é o verbo encontrar, então to meat. E aí, dentro dessas carnes em geral, nós podemos ter fish, que é peixe. Podemos ter chicken, que é frango. Podemos ter também beef. Beef, que é a carne bovina. Carne bovina. E podemos ter também pork, que é a carne de porco mesmo. Mas, Michael, o porco não é pig. Não, o pig é um animal. Pig é um animal. Então você chama pig porco. Mas a carne é chamada de pork, ok? Então nesses momentos de restaurante é que de fato você vai usar, né, esse vocabulário mais específico. Então, você não vai dizer desses pig apontando para o americano, porque é um momento que o americano mais precisa de você também. Às vezes você está com fome, mas você tem que se segurar um pouco para poder explicar bastante, para todo o time se servir primeiro, para você de fato ser o último a se servir e suprir toda a necessidade do time. Lembrando que você está lá para servir, certo? E é importante você ter essa consciência de os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, você vai lavar os pés, né, desse povo que está lá e você vai servi-los. Então, é importante você ter essa disposição, essa proatividade, né, do americano estar lá olhando, e comida é uma coisa que ele precisa demais saber, detalhes. Então, é bom você ter inclusive um dicionário ao seu alcance ali para você precisar traduzir caso você não se lembre dos detalhes, porque realmente são muitos quando se trata de comida, e alguns têm inclusive restrições alimentares. E aí você precisa passar isso com segurança, certo? Então, você não vai chamar a carne de porco de pig, mas de pork, ok? A carne de frango chicken e o beef, que é a carne bovina, ok? Então, são esses detalhezinhos aí. Casualidade, em inglês é chance. Casualty é fatalidade. Cigar é charuto e cigarette é cigarro. Tem aqui outros também, né? A respeito de college, que na verdade quer dizer faculdade, também serve em alguns casos, em alguns contextos, para universidade. A gente tem a palavra certa, né? University, mas se você falar college, o americano entende também como universidade. E colégio mesmo, que é a parte do fundamental, ou é do médio? Deixa eu só confirmar aqui se o high school é o fundamental ou é o médio. É ensino médio, é isso mesmo. Middle school é que é o ensino fundamental. Então é algo interessante, né, você saber que é o elementary school, são os 3 graus, né? Middle and high school. Então tem até uma imagenzinha que eu trago para os alunos, para você saber aí como é que é essa graduação de lá e os equivalentes. Deixa eu só... Aqui, pronto, essa casinha aqui também. Aqui, preschool seria o nosso jardim, né? Aquela fase bem inicial mesmo. Elementary school já indo para o fundamental. Depois desse jardinzinho, e está entrando aí já indo para o fundamental. Quando chega no middle school já é o nosso ensino fundamental. O high school é o ensino médio. College é a fase de faculdade ou universidade. E tem aí, né, post-grad, que é post-graduation, que já é a graduação, ok? Beleza. Então, basicamente é isso. Só confirmando a respeito dessa pós-graduação,
porque nós temos a graduação e a pós-graduação. A graduação ela é chamada de undergraduation, né? Undergraduate. 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 Então, graduation course, curso de graduação. Né? E a pós-graduação é post-graduation. Ok? E aí tem algumas traduções, é menos frequentes, que é graduate school, mas post-graduate, ok? Só para diferenciar aí. Beleza, temos outros aqui, a gente já falou de compromisso. Something is convenient, então é prático, e algo que é conveniente é appropriate. I think it's appropriate, é conveniente. Aqui custom, bem interessante, né? Costume, na verdade, o que é o português é tradition e habit. Cuidado com essa daqui, ó, data, o nome é date. Então, what date today? Oh, this is the date. Agora, quando a gente fala data em inglês, where are the data? São os dados, as informações, ok? Beleza. To enroll, quer dizer inscrever-se, e enrolar to roll, ou to curl. Ok, estrangeiro, foreigner. Stranger quer dizer desconhecido. Então veja aí, gripe, flu. No caso, to grip é agarrar. Então, por exemplo, I lost my grip, pode ser também um substantivo. Eu perdi o agarro, né? Então, o negócio caiu e quebrou, acontece. Então, gripe, flu, cold, influenza. Inclusive, eu quero contar uma história aqui a respeito disso. Quando eu viajei para os Estados Unidos em 2019, eu viajei também com algumas pessoas, e uma dessas pessoas, ela acabou pegando uma flu lá, que foi uma gripe, e aí no diagnóstico, né, acabou saindo esse nome, flu, he got a flu. Acabou pegando por quê? Porque um dos motivos, na verdade, né, um dos fatores, foi porque a pessoa simplesmente saiu no frio sem cobertura por baixo, né? Então, se você viajar para lugares muito frios, é importante que você tenha não só o seu casaco de cima, mas também uma segunda pele por baixo, né? Ou bem mais, porque, enfim, acaba forçando bastante o seu sistema respiratório se você não se agasalha bem, e aí pode adquirir uma flu. Então, cuidado. Outras palavras aqui, né? Injury. Pode acontecer, às vezes, em alguma viagem, alguém tem uma injury, que seria um ferimento. Aqui foi 2 em português, né? Vamos ver só corrigindo aqui. Injúria. Caso tenha mais alguma palavra assim, é insult. Ok? Injúria é insult, é sem esse O aqui. Você confirma aí no dicionário, tá? Só pra ficar tudo certinho. Ok. Aqui, mais outra. É interessante também se ligar nessa questão. Às vezes, news também é uma redução de newspaper. Lâmpada é light bulb, e lamp quer dizer luminária. Lunch, cuidado, é almoço, não é lanche. Lanche é o que? Snack. E é uma coisa que o americano gosta muito. Quando a gente está em viagens de ônibus, às vezes a gente para numa conveniência mesmo de posto de gasolina, e aí o americano ele vai pegar alguns snacks, e aí eles vão lá nessa conveniência, compram esses snacks. Tem deles que substituem até o lunch por um momento só de snack, sabe? Então para eles é algo muito comum. Vai ter momentos que até por conta do tempo mesmo de viagem, aí eles vão fazer isso. Mas, até então, nas viagens que eu fiz, sempre foi muito bem respeitada a questão do momento do almoço, do lanche, do jantar. Então, sempre tinha os momentos certos para cada refeição. Mas pode acontecer, então se prepare. Ok, temos outras palavras aqui com L. Cuidado com essa daqui também, que ela costuma confundir bastante as pessoas.
isso aqui às vezes é necessário o americano tomar e é uma atenção que você precisa dar no sentido de sempre perguntar se ele trouxe remédio, se ele não trouxe, e você que tiver algum para dar, é importante ver essa questão se ele não é alérgico a algum dos remédios, né? E essa questão de medicar alguém é algo muito delicado. Então, assim, um certo cuidado que você precisa ter com essa questão aqui. Você não está dando medicamentos pro americano, sendo que ele é alérgico, sendo que ele não pode. Não faça isso, viu? Você não é médico, você não é instruído para isso. Então, é bom sempre procurar um médico mesmo local, ou alguém mesmo, para poder auxiliar isso. Então, tem que ter um certo cuidado, certo? Com medicine, que é o medicamento. Aqui ele colocou, né, como realmente o sinônimo, né, medicine, medicamento. Então, medicine também pode ser no sentido de medicamento, certo? Além de, como ele colocou aqui, medicina. Então, vamos só confirmar aqui, medicina. É isso mesmo? Medicine. Yes. Medical science, que também seria um sinônimo. Ok. Aí temos mais aqui uma lista, né? E você pode dar uma olhada com bastante calma. Vamos ver se tem mais algum, porque eu posso trazer algum comentário, né? Aqui notícia, parentes, pais, certo cuidado, pasta, ele coloca aqui como massa ou comida italiana, mas é muito mais usado para macarrão também, certo? E pasta mesmo, que é da gente carregar documentos dentro, se chama briefcase ou folder. Cuidado com essa palavra aqui também, polícia é police e policy é política ou diretrizes. Essa daqui também tem um certo cuidado, que é para entender e pretend. Essa também. Então, se você ouvir do americano, Paul, ele está pedindo para você puxar. Please, Paul. E to push quer dizer empurrar. Então, eu acho que quando alguém criou essa palavra, eu fico pensando, rapaz, eu acho que o brasileiro estava pelo lado de dentro e o americano pelo lado de fora. Um dizia push e o outro pull. E aí criaram essas palavras. Então, tenha cuidado com elas, porque às vezes é necessário, principalmente em relação à questão da porta, enfim. Beleza. Temos aqui realize, recordar. Então, cuidado, porque record não é recordar, é gravar, certo? E recordar quer dizer remember. Agora, tenha cuidado com essa questão do remember aqui. Por quê? Porque existe essa outra palavra aqui, que é remind. Então, quando você usa remind, quando você usa remember. Por exemplo, vou começar explicando isso por exemplo. I want to remind you about this. Aí, no caso, o sentido é eu quero relembrá-lo acerca daquilo. Então, remind, ele tem esse sentido de relembrar mesmo, trazer à memória, certo? Tem pessoas que acabam usando, colocando remember aí. I want to remember you. Né? Aí colocam dessa forma, só que aqui é remind. Então, I want to remind you. Então, esse daqui está errado, ó, e esse daqui é o correto. Certo? Então, tenha cuidado com esse sentido. E quando é que eu vou usar remember, Michael? O uso de remember, isso aqui até se posta para você poder entender melhor, ele entra no sentido de lembrar-se. I will remember to do something. Então, vou me lembrar de fazer o dever de casa. Agora, o remind, veja, ele já entra nesse sentido do exemplo que eu coloquei aqui. Fazer alguém lembrar. Então, I will remind you to do the homework. Eu vou te lembrar de fazer o dever de casa. Agora, por exemplo, did you remember to wash the dishes? Então, você se lembrou de lavar os pratos?
Agora, I reminded you to wash the dishes. Eu te lembrei de lavar as louças. Então você pode remind, que ele coloca, né, alguém de fazer algo, mas você só pode remember de fazê-lo, entende? Então veja que esse remind ele vai sempre acompanhar um pronome objeto, né? O que é um pronome objeto? Alguém que vai sofrer essa ação de ser lembrado. Então veja, acompanha aqui, ó, pronomes normalmente, tá vendo? I remind you, you remind me, I remind her, I remind him. Agora, remember não, é só o ato de lembrar. Então, I remember, só que lembrar o quê? Lembrar de fazer algo. Então, agora remind não, lembrar alguém de algo. Pronto, é mais ou menos nesse sentido. Remind é lembrar alguém de algo, então vai sempre vir acompanhado de alguém. E remember é apenas lembrar de algo, ok? Então, só frisando aqui está errado e aqui está correto. Então, cuidado aí com esse uso, porque é importante. Foi bom a gente ter parado aqui para poder pensar, né, um pouquinho sobre esse assunto. Beleza. O que mais? Eu acredito que a aula de hoje só vai ficar por aqui mesmo, mas vamos lá. A gente vai... E eu usei bastante, gente, errado assim, remember em viagens. Graças a Deus os americanos entendiam, mas você já não vai ter esse erro, tá ok? Então, vamos lá. Aqui a gente parou, aqui, recordar, né? Requerimento request to petition e requirement quer dizer requisito. Resume é recomeçar e resumir quer dizer summarize. Resumo pode ser substantivo, né? The summary, o resumo. E o resume é currículo. Retired, aposentado. Retirada é removed. Taxa quer dizer rate. Isso aqui é importante você saber. E tax quer dizer imposto. Então, o americano é muito ligado nisso aqui porque nas compras que eles fazem aparece inclusive a taxa de imposto, né? Por exemplo, quando você vai para os Estados Unidos e você faz uma compra, o preço que está ali é o preço sem impostos. E aí, quando você vai para o caixa, esse preço é calculado e aí é passado o preço do mais o imposto, entende? Aí acaba sendo um pouquinho a mais. Então, eles são acostumados a isso. Mas aqui no Brasil não, o imposto já é incluso e aí talvez você tenha que explicar isso para eles, ok? Se eles perguntarem. Então, se eles perguntarem, where's the tax? How much do I pay for the tax? Então, quanto eu pago pelo imposto? Aí você dizer, it's included. Here in Brazil, the tax is included in the product price. Então, aqui no Brasil, o imposto é incluído no preço do produto. Okay? Treinador quer dizer coach e trainer é um preparador físico. O tênis, ele coloca aqui turno, shift ou rounds e turn, que é o verbo to turn, é o verbo virar ou voltar. Vegetables são verduras e legumes também. E vegetais mesmo, ele trata como plants, ok? Beleza. Então, essas são as nossas palavras e eu espero que você tenha aprendido. E na próxima aula a gente vai ver aqui essa parte que fala sobre palavras polêmicas ou com múltiplos sentidos. Mas vamos ver aqui se dá tempo, né? Temos menos de 2 minutos, eu acredito que dá, pelo menos para ver algumas. Não, é melhor eu explicar na próxima aula porque tem alguns detalhes aqui que eu posso parar para poder explicar. Mas de antemão, é interessante você dar uma olhada nessa lista, dê também uma olhada lá no post do curso TED. Eu vou até te mostrar aqui rapidamente porque dá tempo você dar uma olhada também aqui, que são os falsos cognatos. Vamos ver. Aqui, é nesse aqui mesmo. Não são muitas não, mas é uma listinha bem básica se você quiser parar o vídeo, pausar na verdade, para poder anotar. Aqui, né, já foram faladas. Aqui também tem mais algumas outras. São as palavras casca de banana.
e aqui mais algumas, certo? Então, é isso. Nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado e fica com aquele abraço e tudo de bom. Valeu, anote suas dúvidas e tire na aula presencial, viu? Tudo de bom.